Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da SRI, né? Um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje vou resolver 20 questões de prova de estatística no nível de graduação. O material tá top e vale seu like e sua inscrição, tá bom, galera? Vamos lá! Gente, então vamos resolver aqui as questões. Eu vou passar aqui para os slides. Lembrando, pessoal, que o conteúdo dessas questões basicamente distribuição Poisson, conceito de Poisson e binomial, conceito de estatística básica, né, de descritiva, conceito de população e amostra, são coisas bem simples, com pouco cálculos. Uma questão de tabela de distribuição de frequência lá no finalzinho, tá bom? Então, as questões mais difíceis aqui são de probabilidade, mas que é só uma questão de interpretação, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Questão 1, tá? Eu estou montando esse código aqui, 30995, por uma questão de me mandaram, né? Com esses códigos, são questões de prova, né? Que já passaram, né? E eu estou resolvendo aqui para o pessoal estudar, né? Para as próximas e entender os motivos, né? Aqui não está só dizendo qual é a resposta certa, e sim o motivo, tá bom? Então, a questão 1, ele vai fazer, né, uma introdução que é normal em questões de estatística, de matemática, tá bom? Ele fala da importância da estatística e, enfim, ele bota que dentro da estatística descritiva temos a medida de síntese, né, que é a tendência central, média, moda, mediana, e a de dispersão, desvio padrão, variância, amplitude, coeficiente de variação, né? E essas medidas servem para resumir os conjuntos de dados, né? Por isso que ela está como descritiva, tá bom? Então, o primeiro tipo indica uma tendência central do conjunto de dados, e o segundo a dispersão, sobre essas duas aqui, né? E aí ele fala, identifica a alternativa que apresenta 3 medidas de dispersão, que eu acabei até de falar, né? Então, a letra A, coeficiente de variação, desvio padrão e variância, todas são medidas de dispersão, tá bom? Faltaria aqui só a amplitude, mas ele pediu 3, né? Moda, desvio médio e correlação, né? Moda é tendência central, né? Correlação é uma medida de síntese, né? Não é nem de espalhamento assim, de variabilidade, ele mostra a correlação entre realmente duas variáveis, né? Desvio padrão, então aqui está errada, a letra C, desvio padrão, já está errada, né? Pelos mesmos motivos. Variância, desvio padrão, coeficiente de variação em moda, tem moda aqui, está errado. Variância, desvio padrão, coeficiente angular é uma função, né, gente? Não é nem um parâmetro estatístico, tá? Então não pode estar aqui. E indicar a variância mediana, e mediana já não é medidas de dispersão, tá? Então, a letra A aqui, só pelo conceito, tá? Bem tranquilo. Questão 2, né? A lojista SA tem 200 mil clientes em seu banco de dados e realizou uma pesquisa, né? Então, 200 mil aí é a população. Nesse sentido, enviou e-mail para todo mundo, né? Que é muito comum, e apenas 2 mil, né, responderam, tá bom? E a partir dessa resposta, avaliando o lançamento de algum produto. Então, considere o contexto descrito e indique as quantidades de indivíduos que compuseram população e amostra. Nessa sequência, população 200 mil e amostra 2 mil, tá? Não tem outra resposta, tá? Então, 198 mil aqui é mais quando o aluno acaba pensando que a população fica 200 mil sem esses 2 mil de clientes, que não é verdade, tá? Isso só pode acontecer se você tiver uma nova rodada e você quer novas respostas sem os clientes já estudados, né? Que não é o caso. Então, nem a nem a B, pelos mesmos motivos, tá? 2.198 também não. 200 mil, 2 mil. Pronto. Essa aqui é a parte correta, né? Botei o textinho que é basicamente isso. E aqui só tá ao contrário, tá? É importante ver a ordem, né? Eu tenho muito aluno que erra só pela ordem aqui da questão, tá bom? Então, 200 mil população, 2 mil amostra. Questão 3, vamos lá. Aqui já tem alguns números, algumas continhas para ser feita, tá? Então, de acordo com o relatório econômico dos gastos públicos federais, né, analisado de 2006 a 2015, e aí ele coloca aqui um textinho e bota os dados aqui do lado, que é o que nos interessa, tá bom? Aí, considerando os dados expostos, identifica a moda, então não precisa nem ler o texto ainda, tá? Identifica a moda dos gastos públicos com educação e a moda dos gastos públicos com saúde dos últimos 5 anos. Então, gente, tá vendo? Veja a pergunta, depois você vai estrinchando aqui a resposta, tá bom? Se é dos últimos 5 anos, 2015, 14, 13, 12 e 11. Esquece os outros, tá bom? Estão aqui mais para poder distrair vocês, tá bom? Então, eu só vou utilizar, deixa eu mudar aqui,
Então, só vamos utilizar esse pedaço aqui de informação. Tanto essa linha quanto a de baixo, tá bom? 1% do PIB, 1,7% do PIB, 1,4%. Então, eu preciso calcular moda. Moda é o valor que mais repete. Na saúde, aqui embaixo, tá bem claro que a moda é 1,7, tá vendo? Então, tudo que tem, que não tem 1,7, né, técnica aí de questões, né, de concurso, tudo que não tem aí mais 1,7, você tem certeza que essa resposta já está errada. Então, a letra A está errada, a letra C está errada, a letra D está errada, a letra E está errada. Pronto, tá bom? Já responderia a questão só por isso. Mas, a de educação também, ó. Eu tenho dois valores que mais se repetem, 1,3 e 1,4. Ambos são modas. Isso aí está com uma bimodal, tá bom? Mas aqui na resposta está 1,4% do PIB. Beleza, ela é moda? É sim, tá? 1,7% do PIB de saúde, tranquilo. Mas só pela de saúde você responde a questão de forma mais rápida, tá? Eu botei aqui a continha, né? Por que eu botei essa conta aqui? Porque a questão ela pode ser modificada. Eu vi uma com esse código aqui, tá? Eu não ia fazer de novo. Que era a média. Então, a média eu somo tudo, divido por 5, e a média dá 1,38%, tá? Do PIB, e de baixo de saúde dá 1,68% na hora de botar a resposta, tá? Algumas questões aqui, tirando a questão do 0,7, era uma questão mais de unidade, tá? Ali tem porcento, né? Tá aqui escrito, ó. Tá bom? Então, não é bilhões de reais nem nada disso, tá bom? Se você quisesse botar em unidade monetária, teria que multiplicar pelo valor base do que está sendo utilizado aqui, tá bom? Vamos para a questão 4. São 20, hein, gente? Vamos lá. Uma escola de ensino médio realiza uma pesquisa que tem como objetivo observar o número de vezes por semana que cada aluno consultava livros em sua biblioteca virtual. Então, ou seja, esses números aqui embaixo, um aluno consultou 5 vezes, outro aluno consultou 5 vezes, outro aluno consultou uma vez, tá? Esse aqui aluno consultou 4 vezes, tá bom? Então, foram no total aqui um grupo de 30 alunos escolhidos. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas e perguntadas sobre isso aqui, né? Moda, mediana, enfim. A partir desde o padrão, né? A partir da análise do contexto, do problema e da amostra, indica a variável de interesse e o tamanho da amostra e da população, respectivamente. Vamos lá. Sem saber a primeira pergunta, né, qual é a variável de interesse, eu posso já inferir que a resposta, né? Tamanho da amostra, 30. Tamanho da população, 200. Tá bom? Então, por isso aí, vocês já vão cancelar algumas questões. Então, essa letra C, né? E a letra E. Tá bom? E a letra D, tá bom? Porque é amostra e população. 30, 200. 30, 200. Então, ou é a, B ou a E. Tá bom? E aí, a gente vai pela variável de interesse. Qual é a variável de interesse aí, gente? É o número de vezes, que é esse aqui, né? É o número de vezes que cada aluno consultou a biblioteca virtual, tá? Na semana. Tudo que for diferente disso não serve, tá bom? Então, assim, número de vezes, aqui tem número de alunos que consultam a biblioteca virtual. Não, eu não quero o número de alunos, eu quero quantas vezes esse aluno vai fazer essa consulta, tá bom? E o de cá, né? Número de alunos que consultam, que não consultam, bem, né? Mas como não tem vezes por semana mesmo, já tá fora. Mas é o que não consulta, tá, então já tá fora também, tá bom? Então, certo, é número de vezes, né, de consulta semanal que cada aluno faz, tá bom? Essa é a variável de interesse. Bom, gente, coloquei aqui algumas alternativas para essa questão que pode, né, cair alguma variação do texto, tá bom? Então, coloquei em RAW aqui, porque a gente vai calcular a mediana. A mediana vai ser, como tem 30 dados, a metade, tá? Ou a soma do dado 15 e do dado 16, ou seja, é esse 3 e esse 2, 3 aqui, tá? Deixa eu só, de novo, é que eu troquei, fiz uma correção aqui. Estou passando aqui para vocês, né? Então, os valores que mais se repetem é 1 e o 5, né? Que tem 6 cada. E a média vai ficar 81 por 30, que é 2,7. Esse 81 é o quê? A soma de todos esses dados aqui, tá bom? Então, são possíveis respostas para essa questão e outras variações, tá bom? Vamos para a questão 5. Então, são colocados dados numa planilha, de uma chamada MEC Insumos, são medidos os comprimentos de dois eixos, dois tipos de eixos, 1 e 2,
né, fabricados por ela, e em 2 amostras, 20 medições cada. A indústria não permite que eixos cuja amostra apresente dispersão maior que 4,5, né? Você vai fabricar e está dando eixos um pouquinho maior, um pouquinho menor. Essa dispersão não pode ser maior que 4,5. Dispersão aqui nesse caso, em torno da média, é o cálculo UCV, tá? Porque tem porcentagem, senão poderia ser o desvio padrão. E aí ele solicitou uma análise do setor, né? Então o setor passou aqui, né? Uma mensagenzinha com as 20 medições, já está calculada aqui a média, a moda mediana, o desvio padrão e o CV, tá bom? Então do eixo 1 deu 5,23% e do eixo 2 deu 4,39%, né? Então, vamos lá para as alternativas. Os processos dos dois tipos de eixo devem ser alterados? Não, né? Porque o tipo 2 está dentro do 4,5, né? Quem não está dentro é o tipo 1, tá? Então o errado é o tipo 1. Grava isso. Processo de produção do tipo 2 deve ser alterado? Não, né? O tipo 2 está ok. Processo do tipo 2 deve ser alterado porque o nível padrão? Não. É o mesmo até o texto, né? Não precisa ser alterado. Processo de produção do tipo 2 deve ser alterado porque o coeficiente de variação de sua amostra é menor que o limite de 4,5? Também não, né? O processo tipo 1 deve ser alterado porque o coeficiente de variação de sua amostra é menor, a amostra é de 5,23, ela até botou o valor certinho, né? Então sim, está correto, né? Então, como ele está maior e o processo de variação é 4,5, ele tem que ser alterado. Alguma coisa está fazendo com que os parafusos estejam fora de especificação, tá bom? Vamos lá. Alerta Rio, questão 6, né? Sistema de chuvas intensa, de deslizamento de encostas e tal. O gráfico a seguir apresenta os registros de dados pluviométricos organizados que se possa observar as máximas acumuladas mensais, tá bom? De 5 estações. Essas máximas ocorreram em 2016, sabendo que o sistema possui 33 estações, informação importante, distribuídas no município, julgue cada afirmativa a seguir, tá? Então aqui o dado, gente, são de 5 estações, né, pelo que eu estou vendo, são 5 aqui, e esses valores aqui representam as máximas, né, quantas vezes, a forma que possa observar a máxima acumulada daquele mês. Então, assim, dos 12 meses, né, então, essa daqui teve 8,3 de máxima, né, essa daqui teve 66,67, tá bom? Então, essas máximas ocorreram aqui em 2016 em 3 estações. A Boa Vista é o que tem mais meses, né, que aconteceu alguma máxima, tá bom? No Rio de Janeiro. Aí as outras aconteceram provavelmente uma vez, né? A gente não sabe o dado correto aqui, mas é possível até calcular, né? Então, vamos lá. Aqui deve ser a afirmação 1. Aproximadamente 5% das estações do sistema alerta-rei estão representadas pela figura. 5%? Não, são 5 estações e vamos usar essa informação aqui do 33, tá? 5 estações de 33 dá 15%, tá bom? Na estação Alto do Boa Vista foi registrado o volume correspondente a 66? Não, tá, gente? É muito. Essa aqui é uma afirmativa que faz com que o aluno erre, né? E ele aqui não. Ele não está calculando volume aqui, ele está calculando quantas vezes foram observadas máximas acumuladas naquele mês, tá bom? Nesse Alto do Boa Vista, tá bom? Então, aqui não é o volume de chuva, tá bom? As máximas de chuvas acumuladas por mês foram registradas na estação em 66. Pronto. Então, naquele mês, né, por mês, essa estação aqui teve 66% de ocorrência, né? Tá, o que? A afirmativa 3 está certa. E a 4, a frequência relativa acumulada entre a Anchieta, tal, é maior que a frequência relativa de Alto do Boa Vista. Ah, não, né? Ó, só pelo gráfico, o Alto do Boa Vista é maior, não precisa nem fazer conta, né? É 66, tá? O acumulado dela é ela. Se eu acumular dessas 4 aqui, que acumular é soma, né? Então, se eu acumular essas 4 aqui, não vai dar maior que ela, né? Pelo gráfico, já está dizendo que ela está errada, tá bom? Beberam água? Bebam água, hein? Vamos para a questão 7. Observe a imagem a seguir com registro de previsão para os 4 dias, temperaturas máximas e mínimas, cidade do Rio de Janeiro. Tá aqui. Avalie esse texto e faça o que se pede. Elabore uma tabela que constem as temperaturas máximas e mínimas e, por meio das medidas de síntese, resume essa previsão destacando as médias e modas de temperaturas mínimas e máximas e a variabilidade percentual em torno delas, né? Então, vou pegar essas informações aqui, né? Tem a máxima está maiorzinha, a mínima está aqui, né? Assim dá claro, tá? Só vou pegar isso, colocar na tabela, já está aqui, tá? Botei o dia.
eu calculo a média. Soma tudo, divide por 4. Soma tudo, divide por 4. Então, em média, né, desses 4 dias, a temperatura máxima chegou em 28 graus e a mínima chegou em 21 graus. A moda é o que mais se repete. Então, na máxima, o que mais se repetiu foi 27. Na mínima, o que mais se repetiu foi 21. Tá bom? Desvio padrão. Então, eu vou pegar cada dado desse 27, menos a média, né, somo tudo, elevo ao quadrado, somo tudo, divido pelo n-1, tá bom? Vai dar esse valor de 1,41, 0,82 e variação 5,05%, que é o desvio padrão sobre a média, tá bom? E a outra deu 3,39, tá bom? Então, a máxima está variando mais com 4 pontos, né? Um pouquinho mais do que a mínima. A previsão para a semana tal, só fiz repetir, tá bom? Então, ele só pediu uma tabela, tá aqui, tá? Como calculou o desvio padrão, um pouquinho mais de detalhes, gente, vocês conseguem ver isso aqui com 4 pontos, é até fácil de se fazer, tá? Mas vocês conseguem em outros vídeos aqui no canal, tá bom? De desvio padrão especificamente. Vamos lá, questão 8, IDH, tá? IDH é uma medida resumida do progresso de longo prazo, 3 dimensões básicas, né? Inclusive é o que dá a questão da pobreza ou da riqueza de uma população. No caso, ele usa renda, educação e saúde como pilares, né? E o objetivo de sua criação foi oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, que é o PIB, né? E os governos, né? Os estados, os países mais ricos vão pelo PIB, né? Que é o produto interno bruto, que é o quanto de riqueza um país produz, tá bom? E o IDH não, ele vai fazer esse contraponto lá, certo? Ele produz muita riqueza e como é que está a renda da população, e como é que está a educação, e como é que está a saúde, né? E olhando, né, a quantidade, a dispersão disso na população, né? Então, descreva quais são os elementos, uma questão aberta também, né? Explique por que o IDH costuma ser entendido como a medida mais representativa de qualidade de vida das populações. Não, por isso, né? Tem muito... Vocês vão pegar aquele textozinho ali e vão repetir, porque o IDH leva em conta a saúde, educação e renda, tá? Isso é calculado por município, inclusive, né? País, estado, município, né? Mas ele vai pegar município e o estado vai ficar com uma média disso aí, né? E o PIB já é do país, né? Pode também fazer por município, pode, né? Mas geralmente considera a riqueza de um país, tá bom? Ou de estado aí, mas enfim, dá para fazer por cidade também. Mas o IDH, como considera saúde, renda e educação, ele dá a questão da qualidade de vida, né? Poderia ser outro indicador? Poderia, né? Eu quero considerar também algum outro ponto como importante, tá? Mas aqui ele considerou isso. O PIB é considerado riqueza produzida no país, tá bom? Independente das desigualdades sociais, tá? Ele não olha isso. E mascara bastante a pobreza. Tem um país com um PIB gigantesco, né? E com altas desigualdades, né? Como o nosso, inclusive. Então é isso, aqui não tem estatística, né? Foi só uma questão de indicador. Foi realizado um levantamento com os alunos de uma universidade, né, em que se perguntou, vamos lá, questão 9, qual é o meio de transporte mais utilizado para chegar no campus central? Então, 10% vão a pé, moram perto, né, relativamente, 40% vão de carro, 50% vão de ônibus. No entanto, nem todos chegam no horário, né? A pesquisa também verificou que atrasos ocorrem. O pessoal que vai a pé atrasa 5%, os que vão de carro atrasam mais, 10% desses vão atrasar, e quem está de ônibus atrasa um pouquinho ainda mais, 15%, tá bom? Agora, veja bem, a situação que ele colocou. Se uma pessoa for selecionada aleatoriamente, indica a probabilidade dessa pessoa chegar atrasada, certo? Então, ela já se foi feita a pesquisa, já foi feito um resumo, já está com todos os dados aqui, tá bom? Então, ela quer saber, vou pegar um aluno naquele campus e vou querer saber se esse aluno chegou ou não atrasado, tá bom? A pergunta aqui é, se esse aluno chegou atrasado de ônibus, tá bom? Então, ele precisa dessa premissa aí de ônibus, tá bom? Então, a gente vai lá, vou botar a resposta é 7,5 aqui, mas vou botar a conta aqui, tá bom? Ônibus. 50% dos alunos chegam de ônibus. Então, a probabilidade de um aluno chegar... Se eu pegar um aluno e ele tá de ônibus, de ter vindo de ônibus, né, para o campus, ter ido, né, no caso, é de 50%, 0,5, tá? A gente não usa a porcentagem na hora de fazer conta, tá bom, gente? Atraso de ônibus, 15%, tá bom? Então, dado que ele veio de ônibus, probabilidade condicional, assunto de outro vídeo, né? Dado que ele veio de ônibus,
um aluno atrasou, que é esse Azinho aqui, tá bom? Então é 15%. Aqui não é atraso geral, é atraso dado que eu já sei que aquele aluno veio de ônibus, tá bom? Então, a probabilidade de uma pessoa chegar atrasada e que veio de ônibus vai ser a probabilidade de vir de ônibus vezes a probabilidade de atraso dado que seja de ônibus, tá? É a nossa interseçãozinha aqui, que é a probabilidade vai vir lá de bias, tá bom? Então, 0,15 vai 0,5 vai dar isso aqui. Então, assim, a chance de pegar esse 7,5%, tá bom? De pegar um aluno qualquer, tá? É diferente de eu perguntar qual a probabilidade de eu pegar um aluno que atrasou, tá bom? A conta é parecida com isso, mas tá diferente, tá bom? A gente tem até uma conta aqui que vai servir. Bom, considere o contexto de o sexo de um bebê ser feminino ou masculino, né? Só dessas duas opções. Em 2 gestações de um único bebê, ou seja, a mãe vai ter, né? 2 gestações separadas. Define a probabilidade de nascer exatamente 2 meninas, tá bom? Ou seja, não é gêmeos, tá, gente? Então, ó, se é 50% de chance de nascer menina, né? Sexo, tá? Menina. Então, 50% de chance nasceu e ter 2 gestações a seguida, outra menina. Então, 50% de chance na primeira, 50% de chance na segunda, eu quero as 2 meninas. Então, I, é uma multiplicação. I, menina na primeira gestação, e menina na segunda gestação. Multiplicação, tá bom? Se fosse uma ou outra, tanto faz se nascer menino na segunda, desde que tenha nascido menina na primeira, ou nasceu menino na primeira e nasceu a menina na segunda. Se for um ou, não seria mais essa multiplicação, né? Seria a conta da soma, tá bom? Aquela soma retirando essa interseção, tá bom? Nesse caso aqui dá 25%, todo o resto aí tá errado, tá? Não tem sentido. Um casal planeja ter 3 filhos de novo, né? Supondo que a chance de o filho nascer sexo feminino ou masculino são iguais, indica a probabilidade do casal ter dado 3 filhos. Então, é só multiplicar de novo, tá? 3, acontecer menina, menina e menina, eu vou multiplicar 3 vezes, tá? Dá 12,5%. Só falando assim, talvez algumas pessoas achem estranho, teria a possibilidade de ser diferente, de 50%, a chance de nascer menino ou menino, depende, né? Geralmente é diferente, depende, por exemplo, da genética, né? De uma população. Então, assim, por exemplo, na minha família nasce mais meninas do que menino, né? E em outra família nasce mais menino do que menino. Então, assim, com o histórico, né, dos nascimentos, a gente pode fazer qual a chance de nascer menina e menino, né? E responder essa pergunta com um pouco mais de precisão, tá bom? Mas aqui, considerando que é metade, metade, a chance é essa. Vamos lá, questão 12, estamos acabando. Uma empresa tem política de investir 5,3% do seu orçamento anual em aprimoramento profissional. Que bom, né? 1.000 funcionários, ó. 1.000 funcionários, população. Mesmo assim, no ano passado, 71 não participaram em nenhuma atividade de aperfeiçoamento. O funcionário é selecionado ao acaso. Nesse contexto, qual a probabilidade, né, de algum... Nesse contexto, determine a probabilidade de um funcionário ter participado de algum programa de treinamento ofertado. Então, só 71 não foram. Então, eu vou fazer 929 sobre 1.000 que foram os que fizeram algum aperfeiçoamento. Pronto. Dá a resposta, tá bom? 92,9%. Certinho? Todo o resto não tem sentido. Não pode passar a aumentar a população, tá? Eles botam aqui, porque é muito comum do aluno fazer isso, tá? Muito, muito comum. Não existe probabilidade que dê maior que 1, tá? Todas essas duas questões aqui, não pode probabilidade ser maior do que 1, tá? Então, já desconfie, já tá errado. E de cá, 70 por 1.000, que seria... 71 por 1.000 seria a resposta de quem não participou. 70 aqui deve ser porque tem alguma variação. Tem, né? Eu até botei aqui. Tem uma questão que usa 70 em vez de 71. Então, só fique de olho, tá bom? Mas o conceito é simples. Quantos funcionários foram fazer aperfeiçoamento da população? Pronto. Essa aí é a probabilidade de eu selecionar ao acaso o funcionário e ele ter feito o aperfeiçoamento. Questão 13. Vamos lá. Um evento qualquer. Um evento qualquer em um subconjunto de um espaço amostra tá ruim esse texto aí, né? Mostrar o S de um determinado experimento aleatório e podemos caracterizá-lo por uma letra latina maiúscula, A, B, C, D, né?
Considere o experimento 1, jogar um dado uma vez, né, 6 possibilidades, e observar a face voltada para cima, tá bom? Defina o espaço amostral do experimento, tá? Então, o espaço amostral, gente, são as possibilidades, tá bom? Então, as possibilidades são cair 6 números, tá? É esse ADK, tá bom? Isso aqui uma distração, tá? Jogar um dado uma vez e observar a face voltada para cima, tá bom? As possibilidades continuam sendo as 6 faces, tá bom? Agora eu vou cair, vou ver 3 faces ao mesmo tempo. Mas se eu jogar de novo, pode cair qualquer daqueles números, tá bom? Então, isso aqui é só uma distração. Se fosse fazer alguma conta com isso, aí beleza. Por exemplo, qual a chance de cair a soma dessas faces? 5. Entendeu? Ah, beleza. Aí agora a gente já pode fazer alguma continha. Mas aqui não importa se eu só estou olhando todas as faces ou não, porque se eu jogar, a possibilidade de cair de 1 a 6 é a mesma, né? É a mesma, e tá lá. O espaço amostral vai ser de 1 a 6, tá bom? Não tem como ser diferente. Só toma cuidado com a pergunta, tá? Questão 14. A distribuição de probabilidade pode ser adequada para tratar variáveis discretas, contínuas. Uma probabilidade adequada para modelar fenômenos quando não estamos interessados exatamente na quantidade de sucessos e em uma determinada quantidade de repetição. Mas o que eu quero é frequência de sucesso, calculada pela quantidade de sucesso em determinado intervalo de tempo e distância e espaço aí, né? No caso, a ocorrência de novos sucessos é independente da quantidade de sucessos obtidos previamente. Essa distribuição tem como parâmetro apenas a frequência de sucesso lambda. Pronto. Lambda, intervalo de tempo, espaço. Eu quero saber sucesso e fracasso, sim, né? Quantidade, frequência. Poisson. Não sei nem a pergunta, já sei que eu fiz, mas só pelo contexto ali já sabe que é Poisson, tá bom? O trecho do texto identifica claramente a distribuição de Poisson, tá bom? Por isso, intervalo, frequência de ocorrência, em um tempo, em um espaço e a presença do lambda. Claro que só porque é lambda não é Poisson, mas média de sucesso já é um indicativo, tá bom? Questão 15. Então, recurso destinado a investimento, tá, em saúde, investimento em projetos da empresa, né, Speculex, são normalmente distribuídos com desvio padrão de 250 mil reais. Desvio padrão, tá? Não ultrapareça com média. A tabela seguinte apresenta alguns valores destinados a investimentos e o correspondente valor na função de densidade de probabilidade. O que é função de densidade de probabilidade? É aquela linha que mostra para gaussiana, aquele sino, tá bom? A gente também faz a partir do histórico, né, do histograma. Tá bom? Então, ele deu isso aqui, já deu aqui, né? O máximo vai ser 1, né? Não pode passar disso. Analise a distribuição de probabilidade e marca a alternativa que apresenta o percentual esperado de recursos destinado a investimento em projetos maiores de 500 mil. Tá? Bom, primeiro, antes de eu responder isso aqui, eu preciso saber como eu vou achar a probabilidade de ser maior que 500 mil. Tá? E para isso, eu preciso de uma média. Não tem média aqui na pergunta, porém, ele me deu isso aqui. Ó. Então, ele me deu isso aqui para alguma coisa. Né? Certo? Então, aqui, ó, como eu já sei qual a probabilidade de um dado X, eu já tenho um desvio padrão, eu vou jogar isso aqui na fórmula do Z e acho a média, tá bom? Qual é a fórmula do Z? Essa formulazinha aqui, ó. Vou botar aqui nessa parte de baixo. Tá bom? Então, eu tenho o Z, tá? Eu tenho um desvio padrão. Tem a probabilidade, né? Eu tenho o Z, mas a gente vai e pega. Tem um desvio padrão, a média e o X. O X é o que eu quero, o média é o que eu quero. O X é aqui da tabela, tá bom? Isso aqui. Então, eu escolho uma casa aqui, tá? Vocês podem pegar esse. Aproveita, pega como exercício. Faz esse daqui, eu vou fazer de cá, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular a média com base nessa probabilidade aqui, tá bom? É isso aqui que vai dar a dica, tá bom? Então, ó, se ele está me dando a tabela aqui, eu estou considerando que está sendo de uma ordem crescente, tá? Para fazer os cálculos, tá bom? Então, 0,27, se você pegar uma tabela de função de densidade de probabilidade padrão, o 0,27 aqui vai dar um Z de 0,6, menos 0,6, na verdade, que está no lado esquerdo, tá? A minha tabela, que tem aqui, que eu gosto de usar com meus alunos, ela é uma tabela que pega o miolo, tá? Tem tabela que começa pela esquerda, tem tabela que começa pela direita, tomem cuidado com isso, vocês têm que usar a tabela correta. Então, se você está acostumado a usar essa tabela aqui, por exemplo,
Vocês têm que interpretar, tá bom? Se vocês estão acostumados a usar com a tabela da esquerda para a direita, vocês vão interpretar desse jeito. No meu caso, ó, a probabilidade que dá, o meu dá aqui o miolo, ó, dá isso aqui, e eu não quero, eu quero que dê 0,27 pro lado de cá, certo? Na esquerda, aqui nesse cantinho. Então, se eu quero que dê 0,27 tanto, né, na esquerda, é porque eu quero que dê 0,22 e tantinho no miolo, tá bom? Então, assim, no miolo aqui, ó, onde tá cinza, tá bom? Vai dar 0,27, ou onde tá cinza vai dar 0,22, alguma coisinha, para dar meio, né? E aqui nesse lado branco, onde está o mouse aqui, ó, vai ficar 0,27, tá bom? Então, assim, para mim, nesta minha tabela, né, o equivalente para dar de 0,27 lá, na minha tabela, é o 0,22, alguma coisa, tá? Certo? Então, dá aproximadamente 0,6. Negativo porque está no lado esquerdo. Se vocês pegarem a tabela de esquerda para direita, vocês vão pegar o 0,27 certinho, que vai bater, tá? Então, o meu é. Então, dá esse Zzinho aqui de 0,6, tá? Essa é a tabela que eu mais gosto de usar, com esse miolo. Aí é de professor para professor, bom? Então, o Z dá menos 0,6. Se eu tenho o Z de menos 0,6, a média vai ser, né, x menos o Z, né, multiplicado pelo desvio padrão, tá bom? Então, 300 mil, que é o que eu usei aqui nessa tabela, tá certo? 300 mil menos 0,6 vezes 250 mil, dá 150 mil, e dá 450 mil. Então, a média é 450 mil, tá bom, gente? O desvio padrão já sei que é 250 mil, então agora com a média, vou procurar o Z que dê com 500 mil agora. Vou fazer o processo, né, padrão, né? A gente fez o inverso para calcular a média, a gente vai usar o padrão. Então, com essa média, eu vou achar o Z de 0,2, tá? Lembrando que, lembra que 500 mil passou já da média. Ele está justamente, ó, nesse meu gráfico aqui, ele vai estar nesse ponto, esse vai ser esse DC aqui, cinza, tá vendo? Ele está desse lado de cá, por isso que está positivo, tá bom? Vou botar para lá. Então, 0,2. Então, se for 0,2, ó, na minha tabela, que representa o miolo, tá bom? 0,2 é 0,7926, ó. É esse aqui, tá bom? A minha tabela é esse aqui. Vai na linha. Deixa eu selecionar de novo aqui. É por documento. Pega esse destaque, ó. Comentário. Estou acostumado a usar aqui. Esse aqui, tá? 0,2 e na linha do zero, tá? E nessa linha aqui, tá bom? É 0,20. Aqui, essa linha aqui é 0,21, tá? A gente tem vídeo também para isso. Então, assim, com o Z igual a 0,20, dá uma probabilidade de 0,79 de estar nesse miolo, tá bom? De 0 a ZC. O que eu quero a pergunta é maior que 500. Então, assim, se eu tenho uma probabilidade de 0,07926 de estar aqui, ó, eu quero esse ladinho aqui, tá bom, gente? Eu quero esse lado aqui agora, tá bom? Então, de cá para lá, ó, é 0,5, tá bom? Eu estava explicando antes. Se aqui já mede, né, 0,07, tá bom? Aqui vai medir quanto esse vermelhinho? 0,43, tá bom? Cada aqui 42 é cantinho, né? 2 em 1, tá bom? Então, ó, voltando para lá. Vou até... Gostei mais disso aqui. Comentário. Lápis, pronto. Então, ó, 0,5 menos 0,0793 dá 0,42, tá bom? Essa tabela, ela é talvez o assunto que os meus alunos mais odeiem, né? Mas é assim, é a facilidade de a gente usar, calcular a distribuição normal do que a gente fazer integral, né? O pessoal de saúde e o pessoal de humanas não aprende integral, né? Na graduação não tem como base aprender isso. Aí fica difícil de fazer algumas integrais para ficar fazendo os cálculos da distribuição gaussiana. Então a gente usa essa tabela para facilitar, tá bom? Então, e não é difícil, vamos ver se você acostuma. Mas assim, é muito comum o aluno vir com uma tabela da internet que não é a mesma que a minha, tá? Então é muito importante observar o que está escrito aqui em cima, tá? É esse padrão, é isso que está sendo calculado, tá? Como é que está vindo, certo?
Então vamos lá. Então 0,42. Então subindo, né? A gente pulou aqui. É, apresenta percentual, analisa marca que apresenta percentual esperado maior que 500 mil. Essa de cá, tá bom? Correto. Lembrando, ó, X maior que 500 mil, tá bom? Vamos lá, questão 16. Os dados de salários para a função de analista de Business Intelligence, BI, coletados pelo site de empregos, né, o Cine, estão publicados conforme a seguir. Vou colocar aqui. Aí considere, né, um profissional de BI, nível sênior, com objetivo, teve acesso à tabela. Para estudar a viabilidade financeira dessa transição, decidi utilizar dados para calcular a medida de síntese, né? Bom, redigam um pequeno texto que avalie os salários profissionais BI, considerando todos os três postos, baseado em medida de síntese, tendência central, dispersão, tá bom? É, então, vamos pegar, é só pegar aqui, ó, um pequeno, né? Ele vai pegar isso aqui tudo aqui, ó, calcular média, desvio padrão, tá? E o CV, né? O CV seria importante para ver se há variabilidade na empresa pequena ou na empresa grande, né? Já coloquei aqui, tá? Que é a média aqui, somo tudo, divido por 5, né? Desvio padrão, mesmos cálculos, padrão, né? Normal de desvio padrão. Vou botar aqui porque fica um pouquinho grande. E o vídeo vai ficar longo. Mas, ó, o que é que tem aqui de interessante? A média cresce com a empresa, cresce. Já vai escrever lá, olha, as médias são tanto, né? Já botei aqui o texto. As médias são tanto, né? E mostra que em grandes empresas, né? A média de um profissional de BI realmente ela está um pouco maior, certo? Essa tendência é esperada, né? Por causa que a empresa maior tem mais recursos, mais formas de remunerar, mais benefícios, né? Em geral, né? Não é uma realidade para todas. Só que o CV para todas deu 31,16. Aí você já fala, olha, isso aí é uma questão mais didática, né? Não ocorre, tá tão igual, mas próximo é possível. Então, assim, nesse caso aí, ó, tem essa coincidência, vocês colocam, né, como um ponto importante da análise, né, para o professor verificar, e se indica que, independente da empresa, né, a dispersão relativa dos cargos, entre os cargos de júnior, né, deixa eu ver aqui que tá, de trainee, júnior, pleno, sênior e master, a dispersão, não importa o tamanho da empresa, é a mesma, né? E o desvio padrão, realmente, ela aumenta com o porte, né? Até para manter esse CV constante, ele teve que aumentar, né? Na mesma proporção que aumenta a média, né? E isso mostra que tem uma gama, tem variabilidade também nos salários recebidos aí desses funcionários, tá bom? Então, talvez porque tem vários outros cargos intermediários aí, né? Ou a quantidade, enfim, né? Então, é interessante. Agora, essa pesquisa que seria mais interessante aí fora, né? Responder essa questão. Se a gente soubesse a frequência, quantos são trainee, quantos são júnior, quantos são plenos, porque aqui você vê ser uma média ponderada do que eu simplesmente dizer essa média aqui, né? Essa média não reflete o setor em si. Né? Uma pessoa recebendo master e 20 trainees dá uma média diferente, né? Mas vamos lá. Questão 17. Código tal. Segundo a ONG, né, nos últimos 40 anos mudaram um pouco do tipo de câncer mais frequente. Aí ele bota aqui uma tabela, né? Tá os mais frequentes aqui, né? A Dinamarca tem um ranking de que? Deixa eu ver aqui. O gráfico seguia um ranking de países com maior incidência de doença. Então, a Dinamarca tem 38 casos por 100 mil pessoas, França, Austrália, Bélgica. Com base no gráfico de baixo, cite 3 tipos de câncer com maior incidência. Né? Aí não tem nem conta, né? Estou olhando aqui, maior incidência são pulmão, mama e intestino. Tá? Não precisa nem fazer alguma conta, né? Não tem o que fazer. Então, a resposta correta são só escrever esses 3, tá? Botei aqui, mas vamos lá, vamos para a próxima. Essa aqui essa é da fábrica, né? Então, a Technology SA possui 3 fábricas que produzem um modelo de notebook. A fábrica 1, 30% do total produzido. A fábrica 2, 50%, era maior. E a fábrica 3, 20%, né? 30 mais 50, 70, 80, para chegar em 100, falta 20. Tá, isso é importante, porque o dado não está aí e às vezes o aluno... cadê o cálculo? Né? Por mais que seja óbvio. Tais produtos são considerados defeituosos, corresponde a 2, 5 e 8%, tá bom? No centro de distribuição é feito controle de qualidade. Se um item selecionado aleatoriamente for defeituoso, vou lá pegar
qual a probabilidade que esse item tenha sido feito na fábrica 3, tá bom? Então, assim, se não tivesse a questão do defeito, qual a probabilidade desse item ser da fábrica 3? 20%, né? Porque ela produz 20% dos itens. Agora, ele quer saber, mas esse item está defeituoso. Dado que eu já sei que ele é defeituoso, qual a chance de ser da fábrica 3? Então, primeiro a gente tem que calcular a probabilidade de ter um produto defeituoso, tá bom? Vamos lá. Eu dei uma resumida aqui na informação. Eu vou usar PF1 aqui como probabilidade da fábrica 1 e PD de defeituoso, tá? Aqui, tá bom? BD de defeituoso da fábrica 1, né? Dado que é da fábrica 1 de 0,02, que é 2%, 5% e 8%, tá bom? Então, a probabilidade de ser defeituoso, eu vou calcular, certo? 0,02 da fábrica 1, que é 0,3, mais 0,05 da fábrica 2, né, que é 0,5, a primeira da fábrica 1, perdão, mais 0,08 da fábrica 3, que é 0,20, tá? Então, a probabilidade de ter um produto defeituoso é de 0,047%, tá bom? E, novamente, utilizando aí, né, a lei de Bayes, né, de probabilidade total, vamos calcular, dado que, agora eu já sei, certo? Eu estou só pegando um produto defeituoso. Qual a chance dele ser da fábrica 3, tá bom? Então, Bayes vai pegar, ó, qual a chance dele ser defeituoso da fábrica 3, tá? É 0,08 vezes 0,02. Aí eu vou dividir pela probabilidade de ser defeituoso, tá bom? Vai dar 0,34. Essa aqui é a conta. Essa é a fórmula que vocês vão usar, tá certo? 34%. Vocês poderiam fazer isso, ó, para as outras fábricas. A fábrica 1 seria 12,77, a fábrica 2, 53, tá? E importante, se eu somar essa e essa, tem que bater em 100, tá? Ah, deu 99,99. É erro de aproximação, mas tem que bater, né, em 100, tá bom? Então, poderia ter outras perguntas aqui, mas enfim. É uma pergunta que dá um pouquinho mais de trabalho na hora de cálculo e de vocês pensarem nisso aqui, tá? Mas é importante lembrar desse passo e depois dessa fórmula aqui, tá? Há dois tipos de variáveis aleatórias, discretas e contínuas, questão 19. Uma variável aleatória é uma função que relaciona cada elemento de espaço amostral a um número real. Identifique a alternativa que representa exemplos de possíveis variáveis aleatórias contínuas, né? Contínuas. Altura de uma pessoa, contínuo. Quantidade de extratos bancários, não. Quantidade de extratos é discreto, né? A pessoa não tem 1,5 extrato, só se ela rasgou no meio. Mas assim, não é, né? Não é o valor do banco, tá? Às vezes vocês podem trabalhar com isso. Renda líquida é contínuo, né? Temperatura também é contínuo, tá bom? Não importa se o seu termômetro está dando 38, né? Esse é o termômetro que, geralmente o termômetro está dando com aquela casa decimal, 38,3, né? Bairro onde reside, não, já é discreto, tá bom? Média de horas, também, aí já é contínuo, né? Quantidade de filhos, discreto, né? Não tem um filho e meio. Número de computadores de residência, também discreto, tá bom? Número de computadores de residência discreto, idade, contínuo, tá bom? Portanto, a alternativa é a B, né? E a última questão aqui da nossa revisão, a ficha técnica ficha técnica é um documento de referência com todas as especificações de uma mercadoria, tá? Essa descrição orienta de quem está desempenhando a questão da qualidade da inspeção, tá bom? Então, suponha que a especificação técnica para um determinado tipo de parafuso exige que o comprimento médio, né, esteja medindo entre 90 e 95, tá bom? Então, é uma média. Você pode pegar um parafuso que está com 95, 98, inclusive. Mas se ele for 1 em 1 milhão, a média está lá mantendo entre 90 e 95, tá bom, né? O coeficiente de variação seja inferior a 5%. Porcentagem de ECV, tá bom? Em uma rotina diária de controle de qualidade, uma amostra de 50 peças foram retiradas de um grande lote e forneceu a seguinte distribuição. Aí ficou isso aqui, tá? Então, teve um lote que o parafuso mediu entre 60 e 70, muito fora, né? Mas foi um só. Dois que estavam entre 70 e 80, 15 com 80 e 90, a grande maioria com 90 e 100, e 7 com 100 e 110, tá bom? E esse ponto médio aqui, gente, já estou botando aqui porque é a média aqui, tá? 60 e 70 dá 65, tá? 70 e 80 vai dar 75. Ele é importante porque a gente vai fazer os cálculos, né? Então, antes de fazer aqui as afirmativas, vamos lá para os cálculos.
Uma vez que eu tenho a tabela de frequência, eu vou calcular a média, por exemplo, tá bom? Então, para calcular a média, eu preciso fazer essa conta aqui, tá bom? Então, eu pego 65 vezes 1, dá 65. 75, né, vezes 2, tá bom? Dá 150. 15 vezes 85 dá 1.275, tá bom? É o mouse que ele tá. 25 vezes 95 dá 22.375 e o 7 vezes o 105 vai dar 735. Se eu somar tudo isso, vai dar 4.600. Pego isso tudo, divido pelo 50 aqui, vai dar 92, tá? Deixa eu consertar meu mouse aqui. Minha câmera mexeu, mas é isso. Então vai dar 92. Em média, tá dando 92 milímetros. Claro que se eu for, ela está com uma variabilidade bem grande, né? Então é importante depois dar uma olhada sobre isso, tá bom? Então, ó, a média deu 92, eu posso calcular o desvio padrão. O desvio padrão, aí é aquela conta, né? De novo, tem outros vídeos de detalhe, mas eu botei aqui a tabela, tá? Deixa eu, é o meu teclado que tá saindo. Pega o ponto médio, que é esse xi menos a média, que a gente acabou de calcular, tá bom? Esse menos esse. E aí vai calculando a média, não importa se está negativo ou não, vai estar negativo nas primeiras linhas e depois vai ficar positivo. Eleva isso ao quadrado, vai estar aqui, tá? E com eleva ao quadrado, multiplica de novo pela frequência. De novo não, multiplica pela frequência. De novo foi porque a gente multiplicou a média. Tá? Esse passo aqui, ó, este passo aqui, multiplicar pela frequência, muitos dos meus alunos erram. Eles não fazem isso, eles somam só isso de cá, essa coluna anterior. Eu tenho que multiplicar pela frequência, porque eu sei que foram um parafuso nessa faixa, 2 parafusos, 15 parafusos, tá bom? E aí a gente multiplica e vai dar isso aqui, ó, 3.450. Divido pelo 49, que é 50 menos 1, né? O Nzinho aqui embaixo, N menos 1. E tira a raiz, dá 8,39 milímetros de desvio padrão. Isso está muito alto para um processo de fabricação de parafuso, né? Só em ter um parafuso por 60 a 70, né? Já mostra uma falta de controle aí de qualidade, né? E o CV está dando de 9,12%. Se eu pegar isso e dividir por 92, sendo que o aceitável, quanto aqui era 5%. Então, com certeza, o processo de fabricação precisa ser modificado, tá bom? Então, afirmação 1. O comprimento médio dessa amostra para estar de acordo com a especificação está entre 90 e 95. Desvio padrão dos parafusos é igual a 8,39. Perfeito, né? Já mostrou, já fez aquela continha lá. A exigência de para coeficiente de variação está satisfeita para essa amostra de parafuso? Não está. Está dando 9,12 e é 5%. Essa fábrica precisa refazer o processo de produção aí, ver o que é que está fazendo, que ou esse parafuso é muito menorzinho ou está dando muito maior, né? Então, a alternativa correta é 1 e 2, né? Essa letra B aqui, tá bom? Pronto. Terminamos 20 questões. Deixa eu mudar aqui, só para... Pronto, gente. Terminamos 20 questões resolvidas, né? Algumas teóricas, algumas com cálculos. Alguns detalhes de cálculo, pessoal, você tem que dar uma olhadinha em vídeos separados, principalmente de desvio padrão, porque exige um pouco mais de tempo. Aqui a gente não tem tanto tempo assim, né? Senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas eu ter vídeos aqui no canal, vou ter esse com detalhamento, né, sobre cálculo de desvio padrão agrupados, que foram esse último, né, da questão 20, e os não agrupados, tá? Agradeço a vocês terem ficado até aqui. Se tiver alguma questão, pode colocar aqui no comentário. Aproveite, se achou o material top, coloca aqui, se inscreve, bota o gostei. E lembrando que tem um PDF, né, dessa que eu mostrei aqui, já disponível também para vocês de forma gratuita, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui até o final e até mais.